Isso significa que nos proporciona o poder de pegar os sentimentos mais negativos em nossa vida e diminuir sua intensidade, ao ponto de não mais nos incomodarem, e pegar as experiências mais positivas e projetá-las para altitudes ainda maiores de prazer e poder. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bob e eu fomos almoçar e nos observamos numa série de projetos em que trabalhávamos juntos. Em um determinado momento, ele me disse: Tony, não posso acreditar que alguma pessoa no mundo possa jamais se sentir entediada. Eu tinha de concordar. Entendo o que está querendo dizer. Parece um absurdo, não é mesmo? Claro, o tédio nem mesmo consta no meu vocabulário. O que foi mesmo que disse? O tédio é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Lembra a nossa conversa anterior? Não consta no seu vocabulário e você não experimenta o sentimento. Será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? As palavras que você seleciona sistematicamente moldarão seu destino. Já ressaltei antes que a maneira como representamos as coisas na mente determina como nos sentimos em relação à vida. Uma noção relacionada é que, se você não tem um meio de representar alguma coisa, não pode experimentá-la. Embora seja verdade que você pode projetar alguma coisa sem ter uma palavra para ela, ou que pode representá-la por meio de som ou sensação, não há como negar de ser capaz de articular uma coisa proporciona uma dimensão e substâncias adicionais e, com isso, um senso de realidade. As palavras constituem um instrumento básico de representar as coisas para nós mesmos e muitas vezes, se não existe nenhuma palavra, não há como pensar sobre a experiência. Por exemplo, algumas línguas de nativos americanos não têm qualquer palavra para mentira. Esse conceito simplesmente não faz parte da língua. Também não é parte do pensamento ou do comportamento desses nativos. Sem uma palavra para expressá-lo, o conceito parece não existir. A tribo Tassadai, nas Filipinas, não tem palavras para detestar, odiar ou guerra. Que maravilha! Voltando à questão inicial, se Bob nunca se sente entediado e não tem essa palavra em seu vocabulário, tive de fazer outra pergunta. Qual é a palavra que eu nunca uso para descrever como estou me sentindo? A resposta que encontrei logo foi depressão. Posso me sentir frustrado, zangado, curioso, contrariado ou estressado, mas nunca fico deprimido. Por quê? Sempre foi assim? Não. Há 8 anos eu me encontrava numa situação em que me sentia deprimido durante todo o tempo. Essa depressão exauria toda a vontade de mudar minha vida e, na ocasião, me levava a considerar os problemas como permanentes, abrangentes e pessoais. Felizmente, tive bastante dor para sair dessa fossa e, assim, vinculei uma dor intensa à depressão. Passei a acreditar que me sentir deprimido era a coisa mais próxima de estar morto. Como meu cérebro associava uma dor intensa ao próprio conceito de depressão, automaticamente a bani de meu vocabulário sem sequer percebê-lo. Assim, não havia meio de representar ou mesmo de sentir. De um só golpe, eu expurgara meu vocabulário de uma linguagem enfraquecedora e, por conseguinte, me livrara de um sentimento que pode arrasar até mesmo com o mais forte dos corações.
Se um conjunto de palavras que você está usando cria estados que o enfraquecem, livre-se dessas palavras e as substitua por outras que o fortalecem. A esta altura você pode estar dizendo: não é apenas uma questão de semântica? Que diferença faz esse jogo com as palavras? A resposta é que, se tudo o que você fizer for mudar a palavra, então a experiência não muda. Mas se o uso da palavra o levar a romper seus padrões emocionais habituais, então tudo muda. E usar de forma efetiva o vocabulário transformacional. O vocabulário que transforma nossa experiência emocional. Rompe padrões estéreis, faz-nos sorrir, produz sentimentos totalmente diferentes, muda nossos estados e permite-nos fazer perguntas mais inteligentes. Por exemplo, minha esposa e eu somos pessoas apaixonadas, que sentem profundamente as coisas. No início de nosso relacionamento, nos metíamos com frequência no que chamávamos de discussões bastante acaloradas. Mas depois que descobrimos o poder dos rótulos atribuídos à experiência para alterá-la, concordamos em nos referir a essas conversas como debates animados. Isso mudou toda a nossa percepção. Um debate animado tem regras diferentes de uma discussão e, sem dúvida, proporciona uma intensidade emocional diferente. Em 7 anos, nunca voltamos àquele nível habitual de intensidade emocional que antes associávamos às nossas discussões. Também comecei a compreender que podia atenuar ainda mais a intensidade emocional pelo uso de modificadores. Por exemplo, dizendo estou apenas um pouco aborrecido ou estou me sentindo mais ou menos como uma criança. Uma das coisas que Beck faz agora, se começa a se sentir um pouco frustrada, é dizer: estou começando a ficar um pouquinho excêntrica. Ambos rimos, porque isso rompe o nosso padrão. É fazer uma piada dos sentimentos enfraquecedores antes que atinjam um ponto de nos transtornar, ou seja, matando o monstro quando ainda é pequeno. Quando partilhei essa tecnologia do vocabulário transformacional com o meu bom amigo Ken, ele me deu exemplos de várias palavras que usa para mudar seu estado. Adotou uma dessas palavras quando se encontrava na África, num safari, e o caminhão em que viajava quebrou. Ele virou-se para a esposa Marge e disse: isto é um tanto inconveniente. Funcionou tão bem, mudando o estado de ambos, que passaram a usar a palavra em base regular. No campo de golfe, se uma tacada não sai do jeito como quer, ele diz: essa tacada não me impressiona. Pequenas alterações desse tipo mudam a direção emocional e, com isso, a qualidade de nossa vida. Você pode usar o vocabulário transformacional para ajudar outras pessoas. A partir do momento em que você compreende o poder das palavras, torna-se extremamente sensível não apenas para as que usa, mas também para as usadas pelas pessoas ao seu redor. Em decorrência de minha nova compreensão do vocabulário transformacional, descobri-me a ajudar outras pessoas. Nunca esquecerei a primeira vez em que comecei a usar essa tecnologia de forma consciente. Foi para ajudar um amigo chamado Jim, um executivo bem-sucedido, mas que passava por momentos difíceis. Lembro-me que nunca o vira tão desanimado. Enquanto ele falava, notei que descrevia como se sentia deprimido ou como as coisas eram deprimentes, pelo menos 1 dúzia de vezes, num período de 20 minutos. Decidi verificar quão depressa o vocabulário transformacional poderia ajudá-lo a mudar seu estado.
e por isso perguntei: sente-se realmente deprimido ou apenas um pouco frustrado? Estou me sentindo muito frustrado, pois tenho a impressão de que você está, na verdade, fazendo algumas mudanças bastante positivas que levarão a um progresso considerável. Como se ele concordasse, expliquei o impacto que suas palavras poderiam estar exercendo em seu estado emocional e pedi: pode me fazer um favor? Quero que me prometa que nos próximos dias não usará a palavra deprimido nenhuma única vez. Se começar a usá-la, trate de substituí-la no mesmo instante por uma palavra mais fortalecedora. Em vez de deprimido, diga: estou me sentindo um pouco por baixo. E acrescente: estou melhorando, ou já começa a inverter a situação. Ele concordou em se empenhar nesse sentido como uma experiência, e você pode adivinhar o que aconteceu. Uma única alteração no vocabulário alterou o padrão por completo. Ele não mais se projetou ao mesmo nível de dor, e com isso permaneceu em estados mais criativos. 2 anos depois, quando contei a Jim que descreveria sua experiência neste livro, ele me disse que nunca mais se sentiria deprimido, nem uma única vez, desde aquela ocasião, porque nunca usa essa palavra para descrever sua experiência.